O caso Marielle, a prisão dos mandantes do crime, é um dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, 6 anos depois, temos aí a resolução do crime da vereadora Marielle e do seu motorista, executados no Rio de Janeiro. A trama envolve políticos e polícia. Mostra como funciona o Rio de Janeiro ou como não funciona o Rio de Janeiro, né? A Polícia Federal trabalha com a hipótese de disputa de territórios de milícia e regularização de loteamentos. Eu queria ouvi-lo, doutor Quioche, sobre dois pontos. Primeiro, a resolução do caso, depois de tantos anos, e as investigações que envolvem aí um deputado federal. Primeiro, vamos começar a falar aí como o senhor absorveu aí a resolução do caso depois de 6 anos de investigações. Primeiramente, a investigação estava a cargo do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que mais tarde soube que era um dos mandantes, por isso que não andava. Até que a questão ganhou uma repercussão mundial, toda a imprensa internacional começou a condenar a morosidade das investigações, isso atraiu a atuação da Polícia Federal, porque uma das hipóteses da atuação da Polícia Federal quando a matéria extrapola as fronteiras do Brasil, entendeu? Que foi o que aconteceu. E com a apuração da Polícia Federal, chegou-se aos três principais mandantes, que é os irmãos Brazão, um que é deputado federal, outro que é conselheiro do Tribunal de Contas e outro que era o delegado geral do Rio de Janeiro. Isso veio à tona pela delação premiada do investigador preso, de nome Ronier Lessa, né, que dedou essas três autoridades, né? Doutor Pioche, a gente vê aí na Câmara dos Deputados o caso que a Polícia Federal, aí os deputados discutem a manutenção ou não da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, que está passando agora para a prisão da Papuda, né? A É, defesa alega que a prisão é inconstitucional, que não houve flagrante, né? E antes do Chiquinho Brazão se tornar deputado, né? O crime teria acontecido antes dele se tornar deputado. Então não seria preciso chegar aí ao Supremo Tribunal Federal. A gente volta ao tema daquela PEC da blindagem que a gente já discutiu aqui, né, doutor Quioche? Como punir os parlamentares? exatamente. A questão foi deslocada para o Supremo Tribunal Federal porque um dos envolvidos é deputado federal que tem foro privilegiado. Nesse caso, o Supremo está agindo certo. Não nos outros casos que não há envolvimento de autoridade com foro privilegiado, entretanto, o Supremo está tocando como se fossem autoridades. Mas a prisão do deputado é, não é bem como a mídia está falando, não houve flagrante. A prisão preventiva não pressupõe necessariamente flagrante. Pressupõe, isto sim, a materialidade do delito, a certeza de que o autor do crime foi o fulano. E depois vem aquela outra circunstância, que é o perigo de destruição de provas e o perigo, o interesse público na manutenção do preso para evitar sua interferência durante a colheita de provas. Então, esse é um indício. O outro é para evitar fugas. Também é um outro requisito para decretação de prisão preventiva. Agora, o Supremo Tribunal Federal notificou a Câmara Federal para se pronunciar, porque isso é um rito exigido pela Constituição Federal. Isso não quer dizer que a Câmara Federal vá decretar o relaxamento da prisão, porque, ao que tudo indica, não se trata de crime praticado durante um exercício do mandato ou em função do exercício de mandato. Trata-se claramente de um crime comum, é um crime de natureza política, né? Então, eu acho que a decisão da Câmara é pela manutenção, né? Agora, se houver muito corporativismo em torno do brasão, a Câmara, em tese, tem a prerrogativa de relaxar a prisão.
Perfeito. O doutor Quioche, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Bolsonaro e o tenente-coronel Mauro Cid e outras pessoas por esquema de fraudes em cartão de vacinação. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a apreensão do passaporte de Bolsonaro para evitar fugas. E agora ficamos sabendo que Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria, em Brasília. A discussão é se a visita à embaixada pode aí facilitar um pedido de prisão preventiva. Como o senhor analisa o caso, doutor Quioche? Depende da interpretação. Parece que o ex-presidente Bolsonaro já divulgou um vídeo que refuta essa tese da tentativa de fuga, né? Ele disse que visitar a embaixada não é crime, o que é verdade. Então, o que o ministro pode deduzir após a oitiva do ex-presidente Bolsonaro, que teria 48 horas para se manifestar, analisar o conjunto probatório e verificar se há aí a possibilidade de extrair alguma conclusão no sentido de que aquilo foi um contato com o embaixador para obter no futuro um asilo político, não é? Para ficar a salvo da prisão. Agora, isso, se foi assim, eu acho que o presidente agiu mal, não é? Porque agora ele está o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo, vai determinar o monitoramento dos passos do presidente Bolsonaro 24 horas. Se ele, a polícia não pode entrar na embaixada, mas pode ficar plantado na porta da embaixada, impedindo o presidente Bolsonaro de adentrar no território da embaixada. Doutor Pioche, falando aí sobre como o ministro Alexandre de Moraes vai interpretar todo o caso, né? A gente tem aí o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que voltou à prisão depois que áudios com críticas ao Supremo e à Polícia Federal foram revelados, né? A gente ouve aí o Mauro Cid falando que foi coagido nos interrogatórios e que Alexandre de Moraes e a Polícia Federal seguem já uma narrativa pronta que condena Bolsonaro e eles estão atrás só de pessoas que confirmem aí a história que o STF e a PF inventaram. É muito parecido com o episódio aí da Vaza Jato, né, doutor Quioche? A Exato. condução das investigações apontadas para Bolsonaro estão comprometidas, na sua opinião? Eu acho que uma eventual acusação penal baseada na delação premiada do Mauro Cid é nulo de pleno direito, porque o Mauro Cid ele teria feito essa delação, se é que fez, não é? Enquanto ele estava preso preventivamente. Então você precisa buscar o fundamento da prisão. A prisão era válida? Parece que não, entendeu? Porque havia, na verdade, um dos requisitos da prisão preventiva, que é a materialidade do delito, não é? Isso daí o Mauro Cid não nega. Agora, outro requisito é o perigo de fuga, é o período de ordem pública, tumultuar o curso da investigação. Ora, isso não foi provado. Então, é uma prisão nula e a delação premiada no bojo de uma prisão ilegal é nulo de pleno direito. O Supremo Tribunal Federal acabou de decretar a nulidade da delação premiada da Odebrecht, porque foi colhido no bojo de um inquérito policial de uma prisão preventiva nula. Exato, né, doutor Piochi? A gente vê, né, o que aconteceu aí com a Lava Jato, a desmoralização do Sérgio Moro. O senhor acha, então, que o STF e a PF estão seguindo aí o mesmo caminho? Você vê que eles têm um cuidado aí para pedir a prisão do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, né? Mas tem aí, com esses áudios vazados do Mauro Cid, tem essa suspeição em cima das investigações e da condução da Polícia Federal e do STF nesse caso? Se a STF seguir com coerência a sua jurisprudência, ele, ele não pode decretar a prisão do ex-presidente Bolsonaro baseado numa delação premiada nula, não é? Então, parece que eles estão desesperados. É, perturbação da baleia não deu certo, as joias da Arábia não deu certo, e agora inventaram essa da embaixada. E se
E aos poucos, como está sendo quase descartado, ele está voltando para a antigas narrativa, como a falsificação da carteira da vacina, e daqui a pouco eles vão voltar novamente na tecla das joias que sumiram, né? Então, na verdade, isso demonstra o desespero das pessoas que querem encarcerar, perseguir o ex-presidente Bolsonaro a todo custo. Doutor Kioshi, mudando de assunto, eu queria comentar com o senhor o caso dos dois jogadores de futebol condenados aí por estupro, né? Na Espanha, o Daniel Alves pagou uma fiança de mais de 1 milhão de euros para não cumprir a pena na prisão. E muito se falou sobre isso, né? Porque a justiça espanhola estava se mostrando aí implacável diante do crime de estupro. E não passa aí a impressão, nesse caso, de quem tem dinheiro não precisa cumprir a lei, doutor Kioshi? E tem mais um agravante. Eu não sei se ele está em regime de liberdade. Se está, ele não cumpriu com a fiança arbitrada. Ele teria depositado apenas o valor da indenização por dano moral, mas não teria depositado 1 milhão de euros, né, que dá quase 5 milhões e lá vai pedrada. Ele não fez isso. Agora, certo ou errado, é o sistema da justiça. Tem crimes chamados afiançáveis. E o crime afiançável pode o indivíduo se livrar solto, não é? Pode responder à ação penal solto. É o que aconteceu. Só que lá nos Estados Unidos, dependendo do porte financeiro do acusado, vai lá para a estratosfera, né? Vai lá para a estratosfera. Teve um lá que acho que é o ex-vice-presidente, vice-governador do estado de São Paulo. Ele teve que pagar uma fiança de milhões, que não tinha como pagar, né? Doutor Quioche, e o caso Robinho foi condenado na Itália e vai cumprir pena aqui no Brasil. Foi certa a decisão? Eu acho absolutamente certa. Teve dois votos contra a homologação, dizendo que a homologação se impõe apenas no caso em que fica impossibilitado de extraditar o nacional. Então, que era o caso, entendeu? Então, se você deixar de homologar a decisão da corte italiana, ele fica impune, porque ele adentrou no território brasileiro. E como a Itália não pode pedir extradição, porque a Constituição brasileira impede a extradição do nacional, então ele fica impune. Agora, eu poderia dizer, não, o Brasil pode processar ele com base no artigo 7º do Código Penal, é o princípio da extraterritorialidade, crime praticado no exterior, uma vez o criminoso adentrando o território nacional, ele pode ser processado segundo a lei brasileira. Só que aí tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ser processado duas vezes por um mesmo fato. Então ele fica impune. Então está corretíssimo a homologação da decisão da Corte Americana. Só não poderia homologar se a Corte Italiana tivesse condenado numa pena maior do que aquela prevista na legislação brasileira. Aí não poderia, Perfeito. mas não foi o caso. Doutor, quero falar sobre insegurança jurídica, no caso aí da derrubada da revisão da vida toda. Uma decisão que já havia sido tomada em 2022 e agora essa reviravolta. O governo vai economizar aí quase 500 bilhões de reais com a decisão, mas é uma injustiça com os aposentados, doutor Quioche? É claro, que traz uma insegurança jurídica terrível. Essa de reverter a coisa julgada, e aqui no caso não houve coisa julgada por causa do embargo declaratório que o INSS impetrou para obter a modulação de votos, mas a decisão é de dezembro de De 22, 2000, é? É de, 2022. é, 2021. É. Só que não transitou em julgado. Mas não importa. Era para ser julgado no dia 21 de março, estava na pauta, julgar os embargos declaratórios, que não ia mexer no mérito, ia apenas dizer a partir de quando que vai surtir efeito essa decisão
da revisão da vida toda que favorece o segurado. Mas tiraram da pauta e colocaram no seu lugar duas ADI impugnando o fator previdenciário. O partido político lá impugnou, falou que aquilo lá é inconstitucional. Então o Supremo trocou a pauta e julgou constitucional o fator previdenciário. Então ele esvaziou por vias oblíquas aquilo que há pouco tempo haviam decidido em sentido contrário. Entendeu? O único voto contra essa manobra foi do ministro Alexandre de Moraes, seguido por mais outros três ministros, dizendo que aquele parágrafo terceiro da lei que instituiu o fator previdenciário não é de aplicação cogente, ele é optativo no sentido de que o segurado tem o direito de optar pela aplicação da regra que lhe for mais benéfica. Aliás, isso está expresso no artigo 201 da Constituição Federal, citado pela metade, pelo relator dessa ação, que dizendo que não pode ter dois critérios diferentes na concessão do benefício. Ele esqueceu a parte final, vírgula, salvo se for para beneficiar o segurado. Entendeu? Então não dá para entender, é uma insegurança jurídica total. Você não pode mais confiar naquilo que a Corte Suprema julgar. E quando julgar embargos declaratórios, possivelmente eles vão simplesmente extinguir, falar, não, essa ação está prejudicada porque a ação proferida no bojo de uma ação de controle concentrado reverte qualquer decisão em sentido contrário. Doutor Quiochi, e antes de terminar, acharam aí os móveis lá do Alvorada, né? Ao tomar posse, Janja e Lula acusaram o casal Bolsonaro de esconder aí, de roubarem mais de uma centena de móveis do Alvorada. E agora encontraram os móveis e o casal Bolsonaro está indo à justiça pedir uma retratação. Que situação, não, doutor Quiochi? Eu acho que tem que pedir retratação e investigar mais a fundo, né? Porque não é crível que o ex-presidente Bolsonaro tivesse escondido aqueles móveis antes de deixar o palácio. Vai esconder para quê? Não é? E o mais estranho ainda é que levar 1 ano e 3 meses para encontrar aqueles móveis no palácio, né? Daí vem aquela piada que Bolsonaro, em vez de esconder na embaixada da Hungria, devia ter escondido lá no palácio, lá que ia levar um tempão para ser descoberto, né? É muito estranho tudo isso daí. Pois é, doutor Quiochi, nosso tempo encerrou. Queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Obrigado, até a próxima. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Quiochi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.